Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona. E o final da segunda temporada de Casamento às Cegas tá dando o que falar. E claro, né, que eu tinha que vir aqui trazer as fofocas que estão rolando. Então, solta a vinheta aí, produção. Pra começar, muita gente, né, tá se perguntando aí se as pessoas recebem dinheiro pra participar do Casamento às Cegas. E a resposta é sim. Inclusive, o Chay, participante aí da primeira temporada, revelou os valores do cachê pra participar desse reality show. Em entrevista no podcast Não É Nada Pessoal, o Chay disse que recebeu R$ 7.500 pra fazer parte aí do elenco. E segundo ele, esse valor acabou caindo pra R$ 5.400 por causa aí dos impostos. E aí teve também a Maíra trazendo à tona um babado que rolou nos bastidores das gravações do Casamento às Cegas Brasil. Segundo ela, as meninas estavam aí super preocupadas se os homens, né, iriam gostar da aparência delas na hora de se conhecerem ali pessoalmente. E os homens estavam apenas preocupados se achariam as mulheres bonitas. Tanto é que a Maíra também revelou que recebeu um áudio do grupo dos homens, onde um dos participantes dessa temporada comentou que apenas a Vanessa era bonita e todas as outras meninas eram feias. E nesse áudio, esse homem também disse que a produção teria vacilado aí na escolha do elenco feminino e o Alisson teria defendido aí as outras meninas, dizendo: olha, o cara tá comentando das mulheres de vocês. Vocês vão deixar pros outros homens, né, no caso. E a Maíra também disse que era importante, né, esse assunto vir à tona, porque só mostra o quanto os homens cobram aí por uma perfeição, mas não tem nada a oferecer. E a Flávia também falou sobre esses comentários que rolaram no grupo dos homens. Ela disse que não ouviu esses áudios, que vazaram, né, mas que ficou passada com os comentários que rolaram sobre mulheres pretas. Já que o que mais deixou ela triste, né, foi um dos homens ter dito aí que não curtia mulheres pretas e fez esse comentário abertamente sem o medo aí de ser exposto. E que o experimento, ou seja, o programa faz um recorte da realidade e que a realidade é essa: as mulheres pretas são na maioria das vezes vítimas de rejeição por conta da pele. Que babado, hein? E com a revelação da decisão dos casais, o não do Will no altar tá rendendo e muito. A Tamara resolveu hablar no Twitter e diz que não dá pra ter uma aliança com quem ainda não cortou o cordão umbilical. E o Alisson, que agora é o marido dela, né, até comentou aí que tava cedo pra jantar e eu apenas morri com os comentários deles dois. E esse comentário da Tamara, né, faz referência, claro, à mãe do Will, que deixou claro várias vezes que não queria esse casamento dele com a Verônica. A mãe do Will também disse que queria que ele dissesse não, que o Will tava na melhor idade, que ele tinha muito o que viver e que ele ainda não estava preparado para esse casamento, como a gente viu, né, no último episódio. Após a repercussão aí dos episódios, a Verônica também fez uma publicação no Instagram com algumas indiretas em um post com o seguinte texto: o amor exige dedicação, zelo e respeito. Amar é para os fortes. Um dos principais elementos para um relacionamento dar certo é deixar claro suas intenções para seu parceiro, mas para isso é preciso coragem e maturidade. Responsabilidade afetiva significa respeitar, ser real, honesto, se preocupar em não magoar o companheiro, significa cuidar do parceiro, não ofender e até mesmo defender caso necessário. Me orgulho de ter esse tipo de responsabilidade com todos que fazem parte do meu círculo afetivo, e foi justamente esta minha postura durante o Casamento às Cegas, pois essa é a minha conduta também na vida. Concluí esse experimento com muita certeza do que eu quero, sem arrependimentos e sem dramas. Me sinto leve, levei anos para entender minha potência como mulher e hoje eu tenho a certeza de que não é qualquer homem que pode estar ao meu lado. Conheço o meu valor e isso me basta. Eu tenho uma família incrível, amigos que me apoiam e estiveram o tempo todo torcendo por mim. Eu sou uma mulher forte, porque nós, mulheres, nunca podemos deixar de ser. E aí, né, o Will também gravou alguns stories explicando aí o motivo de ter dito não pra Verônica no altar. Por que eu disse não pra Verônica no altar? Galera, eu disse não pra ela no altar por diversos motivos, tá ligado? E, inclusive, algum dos motivos envolve situações particulares
dela, tá ligado? E outros que são particulares meus, que eu vou expor pra vocês. Por exemplo, o fato de eu não estar preparado, isso fez eu ter um peso. O fato de talvez eu não conseguir sustentar isso depois do casamento. Eu tenho um casamento, pra mim, galera, a minha visão em relação ao casamento ela é um pouco conservadora, entendeu? Então eu não me casaria com uma pessoa com o intuito de separar depois de 2 anos, 3 meses, 4, 5, não é minha pira. Então aconteceu isso também pelo fato de eu ser um cara novo, pelo fato da minha vida aqui fora, ela tá em outro andamento, como estava no programa. Quando a gente entra no experimento, pessoal, a gente fica extremamente imerso ao que estamos vivendo. Quando a gente tem um pouco de contato com a realidade aqui fora, muita coisa muda, tá ligado? Pelo menos em mim mudou. Então, basicamente, foram esse tipo de situação que fez com que eu tomasse a postura que eu tomei. Segundo o Will, ele não estava preparado para um casamento e estava muito confuso e teria até dito isso para Verônica. Ele admite que errou e que não cumpriu o que eles teriam combinado. E ainda, segundo o Will, a mãe dele não influenciou diretamente na decisão dele dizer um não no altar, mas que ela acabou aí encorajando ele. O Will também disse que a mãe dele só queria o melhor para ele e foi contra o casamento, pois conhecia a realidade aí do próprio filho. Eu errei com a Verônica em não ter sido claro e objetivo, em ter feito um combinado e não ter cumprido. Sim, eu admito, foi um erro da minha parte. Mas eu quero que fique claro para vocês o seguinte: existiram muitos pontos onde, como eu já disse, não foram gravados porque nós preferíamos ter uma conversa sempre off câmeras, onde eu sempre apresentei os meus pontos de vista e onde eu sempre fui muito claro e disse: Verônica, estou confuso. Existem também situações, pessoal, onde eu não posso abrir por questões de bastidores de programa e por questões contratuais que não tem como eu abrir tudo para vocês, entendeu? Mas basicamente eu sempre joguei muito limpo e eu sempre fui muito claro. Porém, ainda assim não justifica o fato de eu não ter cumprido algo que conversamos ou o fato de eu não ter trocado uma ideia com um pouco mais de clareza. Eu tive medo, não vou mentir pra vocês, eu tive medo, eu fiquei um pouco descorajado, tá ligado? Pra apresentar o fato que eu não queria me casar com ela. Eu tive medo. Mas eu sempre fui muito claro e disse: Verônica, eu estou confuso. Inclusive, 2 dias antes do nosso casamento, existiu uma conversa onde eu disse várias vezes: olha, estou confuso, não sei se digo sim ou se digo não pra você. De uma forma indireta e de uma forma não proposital, houve uma influência dela pra me dizer sim, tá ligado? Pelo simples fato dela sempre reconhecer os lados positivos que a gente poderia alcançar e chegar e tudo mais. Então, eu entendo isso, mas em outros pontos eu acabei também me deixando levar por essa situação, não vou mentir pra vocês. E aí a Verônica foi questionada, né, se já sabia sobre as opiniões da mãe do Will sobre o casamento deles. E ela disse que descobriu junto com todos os telespectadores e acredita que ele é muito influenciado sim pela própria mãe. Bom, eu descobri o que ela falou junto com vocês. Parcialmente sim, como vocês puderam assistir, todo mundo viu, a mãe dele tem ali um grande poder de influência na vida dele, mas a gente não pode esquecer, ele é um homem adulto e ele tem que se responsabilizar, né, pelas atitudes dele. Se eu disser aqui pra você que não há alguma mágoa referente ao que aconteceu, eu vou estar mentindo, mas assim, eu acredito que o Will, ele precisa se encontrar, ele precisa se entender, e o problema dele não é diretamente comigo, mas sim que ele precisa entender o que ele quer. Então eu torço para que ele melhore. Sim, da mesma maneira que eu compartilhava com ele as minhas inseguranças, ele compartilhava comigo, era assim que funcionava. A gente tinha um diálogo sempre. E sempre nesse diálogo a gente finalizava assim: estamos dispostos a tentar. Ele sempre se mostrava isso, né? Ele mostrava isso e eu mostrava isso pra ele. Acho que o maior erro dentro disso tudo era de ele não ter sido, realmente, se ele não estava tão disposto assim, ele não esperar o momento do altar pra falar pra mim isso, né? Então ele poderia ter sido mais sincero antes de chegar ao momento final. Não, eu não me arrependo. Eu entrei dentro desse experimento de cabeça e eu me aprofundei. Então não me arrependo de ter dito sim. Acredito que cada um dá o que tem. Reviver ali, principalmente
o último episódio me trouxe ali alguns gatilhos, algumas sensações ali que eu trouxe, sentimentos que eu senti ali naquele momento. Então veio à tona isso, porque, né, enxergar, ver na TV agora, mas foi muito importante que, assim, o programa foi gravado há alguns meses. Então, nesse meio tempo, até a estreia, eu tive bastante cuidado comigo. Então, cuidei de mim, fiz terapia, e isso me ajudou bastante para que eu consiga encarar esse momento de uma maneira mais leve, né, de conseguir trocar aqui com vocês e assistir com outro olhar, né, esse final de como tudo aconteceu. E se você acha que os babados e as fofocas sobre o fim do casamento às cegas acabaram, tá enganado ou tá enganada, viu? Também teve aí a Vanessa contando que tava disposta a encontrar, né, alguém, foi verdadeira, mesmo errando em alguns momentos, e disse que se apaixonou sim pelo Thiago, porque ele se mostrava romântico e gentil e que queria fazer a relação dar certo. Mas na convivência diária, tudo isso mudou e ela começou a desconfiar dele, e até contou que eles estavam decididos a casar. Mas quando ele ficou sabendo que o Will teria dito não no altar, ele decidiu simplesmente mudar de ideia, segundo a Vanessa. Ele não era romântico, nunca fez nada de romantismo pra mim. Eu é que fazia surpresinhas pra ele, comprei chocolate, comprei presente na Amazônia, comprava comidas de fora, enfim. Ele se dizia 100% disposto a fazer dar certo, mas desde a Amazônia ele se mostrava em dúvida. E eu sempre estava mais pro sim, eu realmente estava ali disposta, tentando fazer dar certo, como vocês viram. E assim, por mais que eu começava a ver isso, começava a ver que ele realmente não era o cara das cabines, igual mostrava lá na convivência, na Amazônia, algumas desconfianças minhas, eu não queria enxergar. Porque eu ainda estava apaixonada por aquele homem das cabines, eu queria acreditar que aquele homem das cabines era real. Quem é que nunca se apaixonou por alguém que se dizia ser uma coisa e depois foi percebendo que não era nada daquilo? Quando a gente tá apaixonado, a gente fica cego, a gente fica burro. Eu tava com uma viseira aqui na minha frente. As meninas tentavam me alertar e eu não conseguia enxergar. E aí eu, ainda iludida, apaixonada, no final da convivência, nós dois decidimos que íamos casar. Isso foi mais ou menos uns 10 dias antes da cerimônia. Porque acabou a fase de convivência que foi gravada, a gente teve que ficar lá mais ou menos mais uma semana e pouquinho, dentro do flat, para esperar a nossa cerimônia. Então, mais ou menos uns 10 dias antes da cerimônia, a gente decidiu que iria casar. Aí eu tava super alegre, super feliz, sonhando em entrar com vestido de noiva, super feliz com as minhas amigas, com a minha família, super feliz com a ideia do casamento, até que o Will falou não para Verônica. E aí, nesse dia, o Thiago ficou mexido com isso. Acho que foi numa quarta ou quinta noite. E no outro dia de manhã, Thiago veio me falar que não queria mais casar. E aí, quando ele fala que não ia mais casar, eu lá com aquele sonho, estava toda feliz. Eu lembro que quando ele falou, eu fiquei branca. Eu sentando no sofá assim, fiquei branca, abismada. E aí, a partir daí, ele mudou a forma de me tratar. Ele não me olhava mais com carinho, não me tratava mais com carinho. Ele ficava só no celular. E aí eu comecei a perceber. Então, ele estava fingindo ser uma coisa que ele não é. Ele estava fingindo que ia casar, me tratando de uma maneira. Disse que não ia casar mais, não precisou fingir mais e começou a me tratar diferente. Ela também contou que o Alisson revelou pra ela que o Thiago teria dito que iria se casar com ela pra ficar bem na fita. Eu fui pra casa de Alisson e Tamara. Tava assim, muito mal, eu chorava muito com tudo que tava acontecendo, não tava entendendo ainda o que tava acontecendo. E aí o Alisson me conta que na despedida de solteiro, o Thiago falou sem microfone. Isso tudo me doeu muito. Foi um choque muito grande perceber tudo isso, ver que ele realmente não era quem eu pensava, saber que ele ia casar pra ficar bem. Eu tava ali o tempo inteiro sendo verdadeira. Tava ali o tempo inteiro tentando fazer dar certo. Eu abri meu coração pra ele, eu entreguei meu coração pra ele durante 2 meses e meio. Eu sinto uma punhalada pelas costas. Uma decepção muito grande
Não tenho mais sentimentos assim de homem e mulher, mas é uma decepção para uma pessoa que eu me entreguei, que eu me envolvi. E aí vocês tirem as conclusões de vocês, com base com tudo que eu falei aqui. Já o Thiago diz que ninguém influenciou na decisão dele e disse que a Vanessa viu o casamento às cegas como uma forma de aparecer e até ir para outro reality show, como no caso A Fazenda da Record. Eu jamais mudaria a minha opinião por conta de um outro casal, né? Até porque tiveram casais que falaram sim e casais que disseram não. Então, o programa inteiro, não vai ser na minha decisão que eu serei influenciado por alguém, né? Pois é, a linguagem corporal entrega muita coisa. Tem um livro que, na época que eu dava treinamento, palestras, chama O Corpo Fala nos Negócios. E é muito louco, né? Como a gente, né, usa essa linguagem corporal e como ela nos entrega em alguns momentos. Então, você olhar no olho, você ter uma certa postura, isso mostra a sua segurança, a sua decisão. Isso é super importante. E também mostra, se você prestar atenção, mostra eu sendo carinhoso com a minha mãe, mostra ali no casamento, no altar, eu cumprimentando a mãe da Vanessa e elogiando ela, falando que ela estava linda. Então, eu sempre fui muito respeitoso, só que tem algumas coisas que não foram mostradas, né? Mas se você prestar atenção na linguagem corporal ali, que não tem a fala, você vai entender muita coisa. É por isso que eu não fico falando mal, porque eu deixo que ela entre em contradição, eu deixo que ela fale, porque ela se queima sozinha, essa é a verdade. Mas, deixa eu falar uma coisa, um relacionamento ele é feito por duas pessoas. E eu sempre vou desconfiar da pessoa que só aponta a culpa pro outro. Eu sempre vou desconfiar, porque ninguém é perfeito, ninguém é 100% que foi nas cabines. Por exemplo, ela não fala para as pessoas que ela disse, e várias pessoas sabem disso, que ela enxerga que o casamento às cegas podia ser um trampolim para ela ir para a Fazenda. Gente, ela já tinha um assessor. Ela não fala que quando eu falei para ela que eu não queria casar, ela saiu batendo porta, me ameaçando, dizendo que eu ia conhecer a pior versão dela, que eu só tinha conhecido a melhor. Ela não fala que em diálogos a gente não conseguia ter uma conversa porque ela não concordava com a minha opinião. Eu quero uma mulher madura e não uma filha mimada. Agora, bora pros babados aí sobre o Guilherme e a Maíra. Ele revelou que os dois não são amigos e que foi participar com o intuito de casar e que todo mundo também foi pro casamento às cegas querendo fama. O Guilherme ainda disse que a Maíra é só focada em coisas negativas e até disse que ela dá valor a relacionamentos que não deram certo. Então, galera, sendo bem sincero, eu acho que vocês estão acompanhando a rede social dela, né? Eu acho que mesmo que eu quisesse, ela não seria, né? Mas assim, eu não gosto de ficar apanhando, então, não. Eu fui pra lá e, obviamente, se não aconteceu o casamento é porque não houve a conexão. Então foi basicamente por isso que eu não casei, mas eu fui com o intuito de casar com certeza. Agora, no quesito fama, o pessoal tem me abordado muito sobre isso e eu vou repetir mais uma vez. Existe hipocrisia e é mentiroso quem diz que não foi pro reality para ter essa exposição, né? A fama é uma consequência. Então, assim, quem foi para lá queria sim aparecer, queria sim a fama e queria sim a exposição. E é isso, galera. Não tem pra onde correr. Se eu não quisesse fama, se eu não quisesse exposição, se eu não quisesse aproveitar a oportunidade, eu tinha ficado em Vitória e abri o Tinder aqui e ia curtir minha vida de boa. Galera, aqui vai uma curiosidade também, tá? Vocês podem ver ao vivaço, vai lá no perfil dela e dá uma olhadinha nos destaques, na parte de relacionamentos que não deram certo. Ela gosta muito de repetir isso, gosta muito de dar valor para esse tipo de relacionamento, né? Então, quando ela encontrou um cara que respeitava ela, que era parceiro, que estava sonhando algo maior, eu acho que ela encontrou um porto seguro, né? Mas do lado de cá eu também estou procurando alguém assim, alguém que queira algo para cima, alguém que não seja negativo, que não fique só prestando atenção e fique só sob efeito das coisas ruins da vida, né? Eu sou um cara mais positivo, eu sou um cara que acredita no meu trabalho, então eu sei que eu posso chegar num outro lugar maior. Então é basicamente isso, foram focos diferentes, né? Enquanto eu estava olhando para cima, ela estava olhando para baixo. E já não é de hoje, né? Tem histórico.
Eita, que eu acho que esses dois aí vão render nos episódios da reunião, viu? Bom, e muita gente também tá de olho aí no casal Flávia e Richard, que também se casaram, mas não só eu, como muita gente, né, notou que a Flávia não seguiu o Robert. E é estranho, né, não seguir justamente o marido. Parece que agora ela tá seguindo sim ele lá no Instagram e tá rolando aí algumas fofocas e boatos na internet que o Robert poderia ter outra pessoa quando casou com a Flávia. E esses boatos só vão acabar, claro, né, quando o reencontro, né, for no ar, já que eles não podem falar muita coisa e a Flávia disse isso em um stories. Gente, não se apeguem a esse negócio de estar com ou sem aliança, porque nós não podemos dar spoiler de nada. Nem sim, nem não. E eu vou aproveitar para lembrá-los também de que tem muita informação na internet que não é verídica. E tem muita informação que pode ser verídica ou não. Então, a gente tem que esperar mesmo dia 1º/2 para confirmar tudo que tá aí, que pode ser verdade ou não. Tá bom? Beijo, 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 beijo. E o Alisson e a Tamara continuam juntos. Ele até contou que não sentiu raiva quando lá no momento dos votos a Tamara dá aquela pausa dramática, parecendo que ia dizer um não, assim, sabe? Então, quando deu aquela pausa dramática lá, que matou todo mundo do coração quase, eu pensei sim, porém não senti raiva, não senti rancor, não senti ódio naquele momento. E eu tinha deixado muito claro antes pro Kleber, assim, ele perguntou, e se ela dizer não? Disser não? Eu falei, cara, não vai mudar de vibração, não vai mudar, sabe, o meu nível de carinho, do respeito, do quanto eu gosto dela. É não para um matrimônio e pode ser sim para outras coisas. Foi bem claro nisso. Na verdade, essa resposta já estava muito clara, não decidi nada no dia. Isso ao longo da convivência, ao longo dos dias, tu vai assimilando a ideia, tu vai pensando, tu já vai fazendo o teu diagnóstico, no caso, né? Mentalizando o que tu quer, a tua resposta, e vai sendo uma construção ao longo do dia. Então tu chega já lá no dia já com a resposta pronta, assim, é uma construção, não adianta. Claro, né, que algumas histórias que eu mostrei aqui e outras só vão ser reveladas aí na reunião no dia 1º de fevereiro, como bem disse a Tamara. E pra quem tá pedindo spoiler do reencontro, obviamente eu não posso falar, mas eu posso falar que tem muitas revelações. E aí você vai se ligar, porque por isso que fulano fez aquilo, por isso que fulano tava assim. Aí vocês vão se ligar de muita coisa. Não posso falar nada, né? Se eu pudesse falar, né? Mas é isso. E eu tô avisando, da mesma forma que eu avisei do cardiologista, eu estou avisando. Prepara a pipoquinha, tá? E com certeza, né, esse episódio aí da reunião vai gerar ainda mais fofocas e também muitos comentários, né? Inclusive, o que você achou aí dessas fofocas que eu mostrei aqui nesse vídeo? Bom, bora comentar tudo aqui nos comentários desse vídeo, ok? Vale lembrar também, né, que a 3ª temporada do Casamento às Cegas Brasil já foi toda gravada e deve estrear ainda no meio desse ano lá na Netflix. E olha, eu não vejo a hora porque eu gosto desse reality show. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra você não perder quando rolar vídeo novo por aqui, porque eu tô sempre falando sobre tudo que tá bombando no mundo da televisão. Até o próximo vídeo, tchau!